Olá pessoal, como está? É, uma coisa que eu andei pensando, que eu acho interessante, são esses conceitos de metafísica, né? Quando você pensa em metafísica, a palavra meta quer dizer, em sua etimologia, além. Metafísica, além da física. E é interessante pensar metafísica. Platão foi um dos grandes pensadores da história que inauguraram o pensamento metafísico, né? Os pré-socráticos também pensavam em metafísica. No princípio, né? Desde que o mundo é mundo, o ser humano tem buscado explicações para os fenômenos naturais, né? Dizem as más línguas que conforme a ciência vai avançando, as questões metafísicas são resolvidas, as questões do cosmos, da espiritualidade, tudo aquilo que a religião tenta explicar, a ciência aos poucos vai desvendando esse mistério, né? Antigamente, no mundo grego, o grego antigo, uma boa parte das pessoas na Grécia, se caiu um trovão, eles achavam que era Zeus. Zeus que tinha mandado o trovão. Se havia um fracasso na colheita, dependendo da situação, era a ira dos deuses. Só que conforme o conhecimento foi avançando, essas explicações se tornaram cada vez mais científicas, vamos dizer assim. Mas ainda existem fenômenos que a ciência não consegue explicar, milhares deles, muitos. É muito interessante pensar do ponto de vista científico, acadêmico, né? Do ponto de vista da ciência, Aristóteles diz que a, a sabedoria ou conhecimento verdadeiro, né, começa com a opinião dos sábios também. Uma assembleia de sábios, conhecedores de causas. Mas a ciência, ela faz um recorte, um pequeno recorte do todo. Eu diria que é quase impossível, praticamente impossível abarcar o todo, o universo, entender tudo, tudo que há. Mas fazer filosofia é tentar entender o universo e tudo que há. E a ciência, ela vai engatinhando, ela vai buscando explicação racional, lógica, se faz usar da matemática, da estatística. Ela, ela tenta promover fenômenos. Ela tenta, na verdade, ela tenta repetir alguns fenômenos e estuda a sua causa, né? A glicose produzida, por exemplo, no organismo dos seres vivos. Como é que é isso? Qual é o órgão que produz? E aí vai lá, recorta, e vai lá, mexe. Ao contrário dos gregos, a ciência moderna não é só contemplação, igual os gregos faziam, né? Só contemplavam. A ciência, ela insere, ela recorta, ela mexe, ela tenta comprovar se é possível tatear. É igual aos experimentos da psicologia, né, social, alguns experimentos num grupo, testa-se um determinado grupo, uma população, né, vê como é que vai reagir. Mas, todavia, porém, essas questões metafísicas, de espiritualidade, religião, é muito forte
nos seres humanos, né? Cristianismo, hinduísmo, budismo, islamismo, espiritismo, e aí xamanismo, e aí vai quase ao infinito, né? Na quantidade de religiões que nós temos. E é um mundo muito rico, né? Eu gosto muito de pesquisar, né? Esse mundo rico das religiões, né? Principalmente atualmente eu ando lendo muito, pesquisando muito a respeito do hermetismo, né? A respeito do xamanismo, espiritismo. E é interessante pensar que o cristianismo ele bebe da fonte do judaísmo e muito provavelmente o judaísmo também bebe da fonte da Babilônia, do Iraque, da Mesopotâmia, dos gregos. Deve ter alguma influência, né? O mundo judaico é muito rico, né? As fábulas judaicas, o judaísmo tem explicações assim fantásticas a respeito de diversas coisas. É muito interessante. Por exemplo, uma das explicações judaicas para a criação do mundo são as Sefirot, as esferas, né? Deus fez o mundo em 10 esferas, né? E aí nós temos a árvore das esferas, né? Vamos dizer assim. E cada esfera dessa representa um conceito, né? Tem a esfera da inteligência, a esfera do raciocínio, a esfera da força, a esfera do poder, e assim vai. E com essas esferas e com esses poderes, Deus fez o universo. Deus fez o universo. Existe todo um mundo imenso em volta das religiões, em volta das crenças, né? É o mundo, o espiritismo, por exemplo, tem um universo aí de espíritos à nossa volta. É uma crença dos espíritos à nossa volta. O cristianismo acredita em anjos e demônios, num Deus supremo, Cristo como Deus, que operou milagres na Terra. É interessante. Você vê que Krishna e Arjuna, num diálogo bastante acalorado, só que na crença hinduísta existem reencarnações. Algumas crenças acreditam em anjos, outros acham que os anjos não existem, só espíritos, e outras acham que existem anjos, espíritos. É muito rico um ambiente religioso, um ambiente espiritualista, vamos dizer assim. Eu acho muito rico e fascinante estudar todas essas coisas. Mas meu ponto de vista, eu estou buscando, como qualquer outro mortal, né? Filosofia é a busca de entender o universo e tudo que há, né? Como eu já havia dito em alguns vídeos, eu suspeito de que existe alguma coisa a mais, né? Devido à complexidade do mundo. Aí você tem toda essa biodiversidade no mundo, né? É muito difícil entender que a natureza é só um punhado de células. Eu acho que devido à complexidade da natureza, da forma como ela se dá, eu acredito que tem uma inteligência por trás da natureza.
alma, inteligência. Deixa eu só tirar o cabo aqui. A temperatura pode estar aumentando aí. Agora, eu ainda não tenho certeza. Estou sendo sincero, eu não tenho certeza se essa, vamos dizer, essa força superior, esse infinito absoluto, esse todo absoluto, essa inteligência superior, está fundido na natureza, ou se é a parte. Sinceramente, eu não sei se importa com o mundo. Devido às catástrofes que nós vemos, o terrorismo, as atrocidades do mundo, sinceramente, não tenho certeza se ele intervém ou se fica magoado com essas coisas que acontecem no mundo. Me parece que não. Me parece que alguma coisa à parte, aquém disso, ou além disso, além de qualquer disputa, além de qualquer juízo moral. Eu acho muito difícil, é complicado você humanizar Deus. Eu nunca me esqueço de uma frase de um amigo meu, que me disse: Deus não pode ser interpretado como um livro de filosofia, Deus só pode ser sentido. E eu sinceramente não sei, eu estou buscando sentir, tentar sentir Deus, é isso que eu estou buscando. Estou buscando. E eu acredito que de alguma forma ele pode se manifestar. E é o que estou aguardando, os sinais. Eu espero os sinais. Enquanto isso eu vou lendo muito, pesquisando bastante, sentindo as experiências, né? Talvez isso é pura elucubração filosófica, talvez para mim seja uma coisa mais do Antigo Testamento, uma coisa assim mais bélica, militar, uma coisa assim mais ritualística. Alguma coisa tão superior que não fala com qualquer um, só a não ser que seja uma pessoa de muita pureza de espírito. Esse todo, né? Essa abertura é tanto que no Antigo Testamento os profetas, para falar com Deus, eles tinham que passar por uma câmera, uma antecâmara, o átrio. Eles vinham numa sala especial e amarrado, porque se eles morressem ali naquela sala, eles podiam ser puxados por uma corda. Somente os profetas falavam com Deus, e não era qualquer um. Tem uma passagem que o povo quer ver Deus na montanha, e ele se vira, se não me engano, para Moisés e fala: se eles verem, eles vão morrer, porque estão em pecado. Então eu imagino que deve ser algo com nível de pureza e perfectibilidade incomensurável, inimaginável, uma sabedoria inimaginável. Não dá para conceber, não dá para entender, não dá para. A gente pode elucubrar, dificilmente, raramente intervém aqui. Não sei que seja situação assim, não é? Muito extrema. E vai deixando as coisas acontecerem ao livre-arbítrio. Eu acho interessante esse conceito de livre-arbítrio. Preciso estudar mais Santo Agostinho e Tomás de Aquino, muito, muito. E é o que eu pretendo fazer. Estudar muito Aquino, que bebe da fonte de Aristóteles. Mas é interessante, é louvável o esforço intelectual humano de tentar entender essas coisas do espírito, que é a metafísica, né? A religião
ela traz esse rosto de Deus. Tem um livro muito famoso do Roger Scruton chamado O Rosto de Deus, vale a pena ler. O Rosto de Deus. Que ele vai tentar fazer essa descrição, essa analogia com a religião, né? A Alma do Mundo também, do Roger Scruton, é um livro muito bom, que ele vai falar desse sincretismo religioso, da manifestação religiosa no mundo, dos benefícios do cristianismo, o entendimento com relação do homem a Deus. Existem os filósofos contestadores, né, como Freud, que defende a ideia de que a religião e Deus é uma ideia que foi concebida para tentar apaziguar o medo. Então os homens inventaram os deuses ou Deus para tentar sanar, para tentar resolver esse problema paterno de carência de algo superior, de uma direção. As pessoas precisam de uma direção, precisam ter a ideia de controle, de cuidado. Interessante, é muito interessante. Às vezes eu penso, eu tenho uma vida que não é ruim, eu tenho tudo que eu preciso para viver. Estou com saúde, tenho um trabalho, tenho uma família. É uma época muito próspera, uma época muito boa. Só que nada dura para sempre. E talvez Deus esteja sendo misericordioso comigo, me concebendo todas essas coisas que eu tenho. E eu talvez não esteja enxergando direito isso, não esteja vendo a beleza que é a minha vida, a liberdade que eu tenho, num país que ainda é livre, em que eu ainda posso expressar minhas opiniões, ainda. Então, o vídeo ficou meio longo hoje. Eu não gosto de fazer mais vídeos longos porque a maioria não assiste vídeos longos. Mas é mais para a gente tentar entender um pouco dessa ideia de metafísica, né? E compartilhando algumas ideias a respeito dela.